Shalom. Um tema que gostaria de abordar neste estudo é a adoração, um assunto que muito se tem falado nesses dias e muitos conceitos têm sido criados. Mas antes de começarmos, eu quero deixar claro que o objetivo não é criar mais um conceito sobre este tema, mas trazer uma ampliação no entendimento segundo as Escrituras e seus originais no hebraico e grego, focando no pensamento hebraico e buscando voltar à origem deste termo, a adoração. Nas últimas décadas, principalmente, surgiram vários seminários e escolas sobre adoração. Porém, infelizmente, a maioria de nós resumiu o ato de adorar, a ação de adorar, se assim posso falar, em arrepios, canções, saltos, gritos e por aí vai. Acabamos por nos tornar místicos demais e passamos desta forma a não ver o espiritual como fazendo parte da vida diária. Perdemos a visão de que assistir um filme com a família, sentar à mesa para comer, passear em um parque, ir para o trabalho no escritório de advocacia, ir para o hospital exercer a medicina, enfim, que todas essas atividades diárias também são ações espirituais e fazem parte de uma adoração. Eu preciso ter a mentalidade de que sou e não que faço, pois se apenas faço, nem sempre sou. Mas se sou, eu faço em qualquer lugar e hora. Eu sou adoração e não faço adoração. Sejamos livres dessa mentalidade de que o fazer determina o ser, pois é o ser que determina o fazer. E nessa sociedade que vivemos, muito se faz, mas pouco se é. Pois se eu tenho o pensamento que apenas faço, eu faço em um determinado local, em determinada hora. Mas se eu tenho entendimento de que sou, em qualquer hora, em qualquer local, eu faço. Por exemplo, se eu tenho apenas o entendimento de que faço missões, eu faço apenas em um evento evangelístico ou em uma viagem. Mas se eu tenho entendimento de que sou alguém que tem uma missão, então em qualquer hora, então em qualquer local, eu exerço a missão. Mas voltando aos movimentos que tiveram início nessas duas últimas décadas, não quero tirar o mérito deles, até porque esta mentalidade de separar e colocar o físico como algo ruim, carnal, não espiritual, já vem de antes de Cristo. Antes de Yeshua, no século 3, 4, antes de Cristo, com a filosofia de Platão. E há um outro estudo que nós temos, que é Chuva de Juízo e Justiça, com o tema Evidências Gregas. Lá você pode ver mais sobre este assunto da filosofia de Platão. Mas quanto aos movimentos contemporâneos de adoração, eles têm o seu valor. Porém, não podemos parar neles. Pois se pararmos nesse entendimento, acontecerá que quando alguém nos falar vamos adorar, automaticamente surgirá em nossa mente apenas o ato de cantar ou algo desse gênero, perdendo assim o foco da vida concreta e atrasando o estabelecimento do reino do eterno na terra. Ou seja, os princípios de um reino ou a cultura de um reino que é implantada desde a hora que acordamos, levantamos, convivemos com as pessoas, trabalhamos até o nosso deitar. Então, no decorrer deste estudo, nós veremos que a adoração tem a ver com a cultura. E em minha vida já fui muito questionado com as perguntas: o que é adoração, o que é louvor? As pessoas se fazem muito essas perguntas. Mas, como eu já disse, não podemos fechar adorar dentro de um conceito, mas é certo que as Escrituras nos trazem princípios e direções quanto a este tema. E, por sinal, um princípio muito importante quando vivido e quando estabelecido no dia a dia. Enfim, vamos entrar um pouco na etimologia latina, hebraica e grega, para obtermos uma maior compreensão sobre o termo adoração, sua origem dentro da mentalidade bíblica hebraica e como se aplica a nós. E assim veremos que adorar dentro das Escrituras é algo que está muito mais atrelado a uma realidade concreta de ações do dia a dia do que algo simplesmente dito espiritual e momentâneo. Antes de continuarmos, precisamos entender um outro ponto com relação à adoração. E este ponto é que não podemos falar deste tema sem compreendermos o seu aspecto hebraico-judaico, pois o eterno Deus de Israel, que dizemos adorar, é desde a eternidade. Porém, ele se denomina o Deus de um povo chamado Israel. E ainda se declara o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak e Yaakov. Portanto, o Deus único se revela a este povo. E Paulo também declara em Romanos 9,4 que são dos israelitas as alianças, a legislação, as promessas, a glória e o culto, ou seja, a adoração é deles. Sendo assim, o que eu vejo? Bom, percebo que se quero compreender mais sobre a adoração, preciso então me voltar para o povo ao qual pertence o culto e o Deus que é adorado neste culto. Pois, como está relatado em Efésios 2 e Romanos 11, por meio de Yeshua fomos enxertados
e trazidos para perto da comunidade de Israel. Ou seja, participamos agora da adoração ao Deus de Israel, ao Eterno de Israel. Efésios 2:12 nos diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, sem o Messias, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, sem Elohim no mundo. E dentro dessa questão é evidente que a igreja se afastou de suas raízes hebraicas. Não quero entrar profundamente no mérito histórico deste afastamento, mas gostaria apenas de dar uma pincelada sobre essa história e farei uma citação de um outro estudo com o título Chuva de Juízo e Justiça, no qual você pode ler, pode adquirir, pode ouvir, que foi escrito por mim mesmo, baseado em questões históricas. Eu creio então que o primeiro passo para o afastamento da igreja de suas raízes ocorreu no ano 70 depois de Cristo, de acordo com vários estudiosos, historiadores. Então, quando os crentes em Yeshua fugiram de Jerusalém, por causa da destruição de Jerusalém e do templo causada por Tito e Vespasiano, acontecendo assim a diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo. Os judeus interpretaram este fato como sendo o cumprimento de Mateus 24:15, no qual Yeshua diz: "Fugi para os montes quando vier a desolação." Então, outro episódio também, no ano 100, morre o último dos apóstolos, o último dos enviados, emissários, que é João, Yohanan. Então começam a surgir os pais gregos da igreja, entrando o paganismo. Também temos a revolta dos judeus, conhecida como a revolta de Bar Korba, de 132 a 135 depois de Cristo. Começou a haver ali uma perseguição por parte de Roma aos judeus. Então levantaram-se os defensores do cristianismo, que passaram a dizer que o cristianismo não tinha nada a ver com os judeus, mas era universal. E assim acabou havendo um afastamento da originalidade. Então esses defensores diziam: cristianismo aqui, nós somos do cristianismo, nós não somos do judaísmo, nós não somos judeus, não pertencemos ao judaísmo. Para evitar uma perseguição, começou a haver então uma separação, cristianismo e judaísmo. E aquilo que culminou na separação realmente foi o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial de Roma. Ocorre o sincretismo religioso, união entre o paganismo, o judaísmo e cristianismo, uma fusão entre o Estado e a igreja. E uma outra evidência do antissemitismo foi que mudou-se a Páscoa para o domingo, para que não fosse realizada no mesmo dia que a Pessach judaica, com a justificativa: seria o cúmulo da falta de reverência seguirmos as tradições dos judeus nesta maior de todas as festas. Não devemos ter nada em comum com esse povo abominável. Isso é o que foi dito no Concílio de Nicéia. Portanto, quando a congregação de judeus e gentios que compõem a igreja, Efraim, Judá, enfim, várias questões que envolvem o que é a igreja, que não é a igreja do Senhor, não é a igreja protestante, evangélica, católica, mas isso é um outro assunto. Bom, mas quando estes que estavam lá no primeiro século começam a sair de Israel, e com a entrada de pagãos, os conceitos do paganismo também começam a entrar na vida da igreja, e assim também influenciando no culto e na adoração. Por exemplo, na adoração pagã, em geral, incluindo a grega, havia vários rituais a fim de agradar os vários deuses. E como não havia um código moral de acordo com o código moral do Eterno de Israel, não havia, portanto, um compromisso diário com a moralidade e santidade. Ou seja, existia e ainda existe uma adoração baseada na iniquidade, o que nas Escrituras Paulo se refere a anomos, ou anomia, que significa destituído de lei, é uma rejeição à lei do Eterno, à lei mosaica. Ou seja, sem a Torá, sem o código de ética moral e santidade diária. E um outro aspecto é que esta adoração está firmada em um politeísmo ou monolatria. Ou seja, há um panteão de vários deuses, ou em algumas culturas um só Deus, porém um Deus falso. E isto é o que se chama monolatria. Portanto, na maioria das culturas pagãs há um serviço a vários deuses. E esta mentalidade acaba envolvendo a cultura ocidental, que tem como base a cultura grega. As pessoas, mesmo sem perceberem, acabam se envolvendo em um politeísmo, acabam por servir vários deuses. Por exemplo, há um serviço a um deus no dia em que é para ir à igreja, há um serviço ao deus trabalho, há um serviço ao deus relacionamento conjugal, há um serviço ao deus Mamon, às riquezas. Enfim, há vários deuses que podem ser servidos, ouvidos e obedecidos. E é algo lógico: a quem eu ouço e obedeço, a este me torno servo. Ou seja, eu entro em um estado de serviço, e isso é adoração.
caso não seja ao Deus de Israel, ao Eterno de Israel, isto, portanto, se constitui idolatria. Mas quanto à cultura hebraica, bíblica, há um só Elohim, há um só Deus, o Eterno, descrito em Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Há um monoteísmo, um Deus verdadeiro, uma só voz a ser ouvida e obedecida. Eu não quero aqui entrar na questão de Deus, do título Deus, que vem do paganismo também. Para isso nós temos um outro estudo com o título E Santificarei Meu Santo Nome, que foi profanado entre as nações. Ali nós ampliamos um pouco mais essa visão do título Deus e da santificação do nome do Eterno na terra. E na cultura pagã, os deuses também se colocam como servos. Eles servem os homens. Os deuses precisam dar coisas aos homens. E será que não pensamos o mesmo ao nos achegarmos perante o Eterno de Israel somente com a intenção de que ele nos dê algo? Os deuses, dentro dessa cultura pagã, são reverenciados para a obtenção de favores. E dentro desta obtenção de favores, há costumes pagãos de se retalharem, cortarem os corpos, uma expressão de sofrimento. Há um exemplo no episódio do confronto de Elias e os profetas de Israel, relatado em 1 Reis 18, 28. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Então vemos que o pagão, dentro da sua adoração, tem uma expressão de sofrimento para obter um favor do seu Deus que é adorado. Mas com o Eterno não é assim. E nesse episódio também é interessante que Elias coloca 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel como base do altar ao Senhor. E isso nos mostra que a base do altar é Israel. Se eu quero levantar um altar ao Deus de Israel, aqui nas escrituras é como tetragrama, o nome pronunciável dele, preciso ter como base as 12 tribos de Israel. Caso contrário, não será ao Deus de Israel. E outra coisa que observamos é que o pagão pede favor para si, mas no conceito bíblico, eu não me achego primeiramente ao Eterno para obtenção de favores próprios, mas sim um favor para o seu reino. Vejamos que Elias, nos versos que se seguem, ele diz ao Senhor que tudo foi feito conforme a sua palavra. Ou seja, o fogo desceu porque houve obediência à sua palavra. Foi ele quem falou, o Eterno quem falou. O favor ali não foi para Elias, mas para o próprio Senhor de Israel. Elias não pediu favor para si mesmo, mas ele fez conforme a palavra do Eterno. E vemos esta mentalidade de sofrimento, da qual o pagão faz como costume para obtenção de favor, como ali mesmo em 1 Reis 18, 28 nós temos, que eles se retalhavam com facas e lancetas segundo o seu costume. E vemos isso em vários rituais de promessas, nos quais pessoas sobem escadas de joelhos, carregam cruzes, enfim. E aqui eu penso se este sentir dor para obtenção de uma atenção do Deus a quem me achego não tem sido vivida por aqueles que se dizem seguidores de Yeshua, pois muitas vezes parece que estamos buscando algo por meio de algum sofrimento. E parece que se houver um jejum prolongado, há sim uma maior aceitação de Deus. Se houver uma leitura exaustiva, cansativa da Bíblia, isto me dá mais favor perante o Eterno. E não digo que não haja sofrimento ou dor para crescimento dentro de um relacionamento com Ele, mas estou aqui colocando a intenção do nosso coração. Será que não retalhamos nosso corpo, entre aspas, de outras formas para obtenção da atenção de Deus? Aqui fica a reflexão para cada um. E ainda dentro deste conceito pagão, mais especificamente grego, sabemos que o grego é muito focado na questão das ideias. Aquele que tem conhecimento, poder de persuadir, mas tudo isto não importando a maneira que se anda diariamente, mas sim somente o conhecimento no plano das ideias, então esta tal pessoa é considerada como grande dentro dessa sociedade. E este é o conceito de sabedoria grega. Por sua vez, o conceito bíblico hebraico de sabedoria, que é chokhmah, está em saber viver, está na vida diária, está em viver o conhecimento adquirido, está na habilidade para realizar. E é interessante que a purificação na filosofia grega está relacionada ao desligamento da alma do corpo, ou seja, trazendo a ideia de que o corpo é algo sujo, algo ruim. E este desligamento está o sentido da morte. E os que desejam esta separação são os que se dedicam à filosofia, são os filósofos. E o sentido literal de filosofia é amante ou amigo da sabedoria.
E como vimos, a sabedoria para o grego está no plano das ideias e não na vivência diária, mas muito focada apenas no estudo de um conhecimento. Ou seja, na mentalidade grega, quanto mais se obtém conhecimento, não precisando necessariamente unir o conhecimento com uma prática diária, mais se alcança uma purificação e um libertar a alma do corpo. E este conceito está descrito em um diálogo entre Sócrates e Símias, que diz assim: mas a purificação não é, de fato, justamente o que diz uma antiga tradição? Não é apartar o mais possível a alma do corpo, habituá-la a evitá-lo, a concentrar-se sobre si mesma por um reflexo vindo de todos os pontos do corpo, a viver tanto quanto puder, seja nas circunstâncias atuais, seja nas que lhe seguirão, isolada e por si mesma, inteiramente desligada do corpo, e como se houvesse desatado os laços que a ele aprendiam? É exatamente isso. Ter uma alma desligada e posta à parte do corpo. Não é esse o sentimento exato da palavra morte? É exatamente isso. Sim, e os que mais desejam esta separação, os únicos que desejam, não são por acaso aqueles que no bom sentido do termo se dedicam à filosofia. O exercício próprio dos filósofos não é precisamente libertar a alma e afastá-la do corpo? Evidentemente. Então este é o diálogo entre Sócrates e Símias, que está descrito no livro Os Pensadores, Platão, da editora Abril Cultural de 1979. Na página 69, quem quiser ver, lá está descrito este diálogo. Mas as escrituras são muito claras. A purificação consiste em praticar o conhecimento que se tem de Deus. E é interessante pensarmos também no conceito de purificação no sentido de morte, no grego. Esta morte se relaciona com a morte do corpo, mas nas escrituras do Eterno a morte se relaciona à morte de um conhecimento distorcido, de uma desobediência, de uma inclinação à transgressão da lei do Senhor, que por sua vez habita no corpo, mas o Senhor não destrói o corpo, pois ele fez o corpo e é muito bom. Ele disse que é bom, mas pelo contrário, ele traz redenção ao corpo. Paulo fala de carne e corpo em Romanos, mas são elementos distintos. A carne se refere à inclinação ao pecado, que habita no corpo. O que precisa ser removido, então, é a carne, e não o corpo. Então Romanos 8, 23 nos diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E outra questão que nos influencia dentro desse pensamento grego de morte para a purificação é o fato de que só há a morte, mas não há a ressurreição. E dentro do pensamento bíblico há uma ressurreição. Infelizmente, muitas vezes paramos na morte, ou seja, morremos para os nossos conceitos, para a desobediência, para a transgressão da lei, para o pecado, mas nos esquecemos de ressuscitar, ou seja, de viver a obediência, os valores e princípios corretos. Paramos na cruz que tanto falamos, mas há uma vida após ela. Então não adianta apenas morrermos para os conceitos, mas nós precisamos praticar outros valores. E certa vez Yeshua disse que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz. Mateus 10, 38 está escrito isso. A cruz aqui, no qual Yeshua se refere no pensamento hebraico, é um madeiro, o qual está ligado com uma consequência de algumas transgressões da lei, como nós podemos ver em Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então aqui Yeshua está falando de uma culpa da transgressão da lei, ou seja, aquele que desejar segui-lo deve se reconhecer culpado, transgressor da lei, e ser pendurado com ele, mas não permanecer no madeiro. Há um momento de retirada, e Yeshua não está preso até agora no madeiro, ele saiu de lá. Portanto, não é uma cruz, é um madeiro que deve ser carregado a vida inteira. Precisamos sair do madeiro para viver uma vida de obediência. Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, se pensarmos assim, a purificação não está no morrer em si, obtendo um conhecimento como que para o grego, mas no viver,
praticando os mandamentos do Senhor diariamente. O reino é conferido para aqueles que ressuscitaram com Cristo, de acordo com Efésios 2,6. E é interessante que esta passagem nos diz que aqueles que ressuscitaram com Cristo, a estes o Senhor fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. E a palavra assentar, ela tem o sentido de conferir um reino. Ou seja, aqueles que ressuscitaram com Cristo, a estes foi conferido um reino. Portanto, este pensamento grego também acaba nos afastando de uma vida diária de adoração ou serviço ao Eterno de Israel. Por exemplo, muitas vezes, se alguém vai em uma congregação e obtém um conhecimento na pregação ou no culto, esta pessoa acaba se tendo como pura diante do Eterno. Porém, esta pureza está somente baseada no conhecimento e não na prática. Por isso, compreendo que precisamos voltar ao contexto original de adoração. E para que tenhamos uma maior ideia da importância de olharmos para Israel nesse sentido, é o fato de que, em Apocalipse, dentro de um ambiente de adoração escatológico, no Olam Rabá, no mundo vindouro, é citado um objeto e um local, os quais também são referidos pelo povo de Israel em Êxodo. Vejamos então um episódio que foi relatado em Apocalipse 15, verso 5. Por questão de tempo eu não lerei aqui, mas aí onde você está você pode pegar a sua Bíblia e ler. E que, então, se repararmos, é o mesmo acontecimento que houve em Êxodo 40, 35. Em Apocalipse fala do tabernáculo do testemunho, que é literalmente a tenda da congregação do tabernáculo de Moisés, em Êxodo 40, 34, 35. Portanto, Ohel Moed, no hebraico, tenda do encontro ou reunião, foi algo reproduzido da eternidade e não é algo simplesmente denotado ou denominado como judeu ou israelita, mas algo que foi revelado da eternidade para o povo de Israel. É algo do eterno, é algo de Deus, algo do eterno. Há um outro contexto de adoração no final dos tempos, relatado em Apocalipse 11, 19. E esta passagem nos diz que foi vista a arca do concerto. E nós sabemos que a arca da aliança ou do concerto está intimamente ligada com Israel. Vemos esta arca em Êxodo 25, 10 a 22, sendo ordenado por Deus para estar entre o povo de Israel. Então eu faço uma pergunta. Esses elementos são algo simplesmente judaicos ou é algo que já existia na eternidade e que foi desvendado ao povo de Israel para alcançar todas as nações da terra? E para confirmar a resposta positiva, basta lermos Hebreus capítulo 8, verso 5, que nos fala que Moisés fez tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no Monte Sinai. Então está escrito assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Podemos notar que neste verso está falando que estes elementos, tais como o tabernáculo e a arca, como vimos, são sombras das coisas celestiais. E estes também foram mostrados a Moisés no Monte Sinai. E se achamos que sombra é algo ruim, como muitas vezes pensamos, precisamos entender que sombra, na cultura desértica, é algo muito bom, pois mostra que algo é real e verdadeiro, e não uma miragem. A sombra não se separa do real. Como, por exemplo, o corpo não pode se separar de sua sombra. Andam juntos. Não posso tirar o meu corpo da minha sombra e nem a minha sombra do meu corpo. Portanto, esses elementos nos mostram a realidade celestial em Yeshua, mas não se separam de Yeshua. O tabernáculo não se separa de Yeshua, a lei, a Torá não se separa de Yeshua, os mandamentos não se separam de Yeshua, as festas não se separam de Yeshua. Sendo assim, não tem como falar de adoração sem voltarmos para aquilo que foi revelado aos filhos de Israel. Portanto, nós temos o seguinte: a adoração, onde nós precisamos nos voltar ao povo escolhido, que é Israel, aos princípios revelados da eternidade, aonde temos o centro do culto, que é o Elohei Livrim, o Eterno dos Hebreus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então entenderemos mais esta questão ao entrarmos na etimologia da palavra adoração. Então damos continuidade a este estudo, terminando aqui essa pequena e breve introdução. Agora entraremos mais na questão do termo adoração nas Escrituras. E a primeira coisa que precisamos entender é que no contexto original das Escrituras, na língua hebraica, bíblica, não existe a palavra adoração claramente, assim como a temos no português. Por exemplo, não há a frase eu adoro, vocês me adorem, mas sim ao pensamento do adorar.
Dentro das nossas traduções portuguesas, é claro que há a palavra adorar, mas no contexto original não há. Por isso, vejo a importância de observarmos o pensamento hebraico nas escrituras quanto a este termo adoração. A princípio, o que veremos pode parecer meio complicado e de difícil compreensão, mas é somente uma impressão. Teremos que pensar sim, mas acompanhe o raciocínio e vamos chegar juntos ao entendimento. Porém, talvez não completo do tema adoração. Por isso pedimos para que o Senhor nos desvende seus segredos e nos ensine como adorarmos. Para começarmos e para fins didáticos, iremos dividir o tema adoração em duas palavras encontradas no original hebraico e suas correspondentes no grego. E a seguir falaremos mais sobre elas. Então nós temos avodá no hebraico, que significa trabalho, serviço, culto. E a sua correspondente no grego é latreia, que também é trabalho, serviço, culto. É um trabalho retribuído por salário. E uma outra vertente sobre adoração é shahá, no hebraico, que significa prostrar-se, reverenciar alguém de hierarquia superior, no sentido de se abaixar. E é que é interessante que no aramaico, saged também significa se inclinar, se abaixar. E a correspondente no grego é proscúnio, que é reconhecer superioridade, literalmente significa em direção a beijar, no sentido de um cão que vai em direção ao seu dono para lamber sua mão. Portanto, então, a palavra adoração é dividida em dois termos. Mas o que isso significa? Bom, é nesse ponto que precisaremos entrar no conceito hebraico de adoração, pois como vimos, nos escritos originais não se encontra claramente o termo adoração, mas sim o pensamento. E esse pensamento, essa mentalidade no hebraico quanto à adoração é avodá, que literalmente é trabalho, serviço e também é usado para culto. Agora, já outro termo que nós vimos é shahá, que se relaciona basicamente no ato de prostrar-se, reconhecendo uma hierarquia superior. E esse é usado nas escrituras tanto para homens quanto para Deus, quanto para o Elohim. Mas veremos que na Nova Aliança, na Brit Hadashah, isso muda um pouco quanto àqueles que estão no reino de Deus. Outra coisa que vemos em relação à tradução portuguesa é que quando lemos em algum versículo a palavra adorar, é essa palavra shahá que aparece. Ou seja, está se referindo a uma reverência. E quando lemos servir ou culto, na sua grande maioria é avodá. E mais à frente nós veremos a primeira aparição da palavra avodá, e que nos amplia o sentido de trabalho. E o fato de somente o shahá aparecer em nossas Bíblias como adorar, faz com que somente tenhamos o prostrar-se ou a reverência como adoração, o que torna incompleta a nossa compreensão da ação de adorar, acabando por desta forma resumindo a adoração muito mais a um momento do que a algo contínuo e diário. Embora o shahá contenha os dois lados, ou seja, o lado momentâneo e físico de inclinar-se e o contínuo de reverência diária ao Senhor. Infelizmente temos a tendência de apenas focarmos no momentâneo. Mas o que precisamos ter em mente agora é que, ao pensarmos em adoração, pensemos nessas duas instâncias, isto é, em avodá e shahá, respectivamente trabalho e reverência. E citarei agora duas referências de cada palavra nas Escrituras, uma na Antiga Aliança, no Tanakh, no hebraico, e outra na Nova Aliança, na Brit Hadashah, com a sua correspondente no grego. Então, primeiro nós temos avodá e a sua correspondente no grego latreia. Deuteronômio 6,13, referente a avodá. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então aqui quando fala a ele servirás, no original é avodá. Lucas 4,8. Mas Yeshua lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus, teu Elohim, adorarás e só a ele darás culto. Culto aqui nesse versículo é latreia, correspondente a avodá no hebraico. Segundo, nós temos o shahá e a sua correspondente proscúnio no grego. Então, Gênesis 22:5 nós temos assim: então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então aqui é o episódio que Abraão vai com Isaac para sacrificá-lo. Essa palavra aqui, havendo adorado, é shahá no hebraico. E João 4,24, Deus é espírito, Elohim é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui, adoradores o adorem, essas duas palavras significam proscúnio no grego.
E é interessante que no aramaico também é saged, que significa prostrar-se, se inclinar-se a um lugar mais baixo. E a seguir entraremos no sentido e origem dessas palavras. Então, só lembrando que avodá está relacionado muito mais a trabalho contínuo e diário, e shahá, ou proscúnio, está relacionado a inclinar-se e a prostrar-se. Ok, continuamos então falando um pouco mais sobre o termo hebraico avodá. E veremos algo muito interessante que amplia nossa visão sobre a adoração, que vai além de um momento. As primeiras vezes que este termo aparece nas Escrituras é em Gênesis 2:5 e Gênesis 2:15, que nos diz assim, Gênesis 2:5: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Elohim não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aqui é interessante que essa palavra lavrar, no original é lavod, ou seja, é um derivado de avodá. Gênesis 2:15: Tomou, pois, o Senhor Elohim ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aqui a palavra cultivar é laavodá, que também deriva de avodá. Então, nesses dois versos aparece o termo laavodá, derivado de avodá. Neste ponto precisamos prestar atenção, pois encontraremos aqui a origem da adoração. Pois bem, analisemos então esses versos que acabamos de ler. O Senhor fala que colocou o homem no jardim para cultivar, sendo então esta palavra usada no original lavodá, para cultivar o solo e o jardim. Ou seja, segundo o dicionário Aurélio, cultivar é fertilizar a terra pelo trabalho, dar condições para o nascimento e desenvolvimento ou que seja, no caso, uma planta, procurar manter ou conservar, desenvolver. E aqui iremos nos aprofundar na etimologia de algumas palavras para que possamos alcançar um maior entendimento do que o Senhor está nos trazendo a respeito da adoração, ou também sobre o papel do homem na terra. Vemos então que a palavra no pensamento hebraico usada para adoração é avodá, que literalmente é trabalho, serviço e culto. E a primeira utilização dela nas Escrituras está como o trabalho de cultivar o solo e o jardim. E o interessante é que eu fui procurar a origem da palavra cultivar no latim, e o significado encontrado é levantar de uma planta ou cultura. E após isso eu procurei a palavra cultura no latim, e o significado é cultivar o solo, cuidar. E ainda outra palavra que procurei, seu sentido no latim foi culto, que é cultus, com o sentido de cuidado e cultura. Talvez você se pergunte o porquê procurar o significado das palavras no latim. Bom, a resposta é simples, porque a língua portuguesa pertence ao grupo das línguas românicas e teve a sua origem no latim falado levado para a Península Ibérica por volta do século II a.C. Bom, continuando, podemos perceber que nessas palavras cultivar e culto há outras implícitas, e estas são cultura e cuidar. Eu quero que você preste atenção na cultura que está implícita nessas palavras. Portanto, podemos entender que o sentido do avodá amplia-se em Gênesis 2:5 e Gênesis 2:15. Isto é, o homem é colocado na terra para cultivar o solo e o jardim. E isto significa, conforme vimos, trabalhar no âmbito de desenvolver e manter uma cultura, de acordo com o significado dessas palavras. Mas e o solo e o jardim? O que pode nos significar? Bem, a palavra solo vem de Adamá, no hebraico, que procede de Adam, que significa vermelho, e da onde surge Adão, significando o homem. Sendo assim, podemos fazer analogia entre solo e o homem. O jardim nos traz o sentido do lugar ou ambiente aonde se encontra este homem, ou seja, o solo. Então, desta maneira, ampliamos a nossa visão quanto à adoração, ou seja, o avodá. Vemos que o papel do homem dentro da adoração é trabalhar para manter o homem e o ambiente no qual ele está inserido dentro da cultura estabelecida por Deus, pelo Eterno de Israel, dentro da cultura do seu reino, ou seja, dentro da ordem instituída pelo Eterno Criador. A cultura deste mundo precisa ser trocada pela cultura do reino de Deus. Então isso é algo muito interessante, porque quando o Senhor fala para o homem cultivar a terra, ele está falando para o homem avodá, que é o pensamento de adoração. Ou seja, trabalhar para desenvolver e manter uma cultura. E talvez agora surja uma questão, mas qual é essa cultura?
precisamos mais uma vez nos voltarmos para a nação de Israel para entendermos qual é essa cultura. E entenda que não estou falando da cultura de Israel em si, mas sim a cultura do reino do Eterno que foi revelada a este povo. E é de suma importância que tenhamos o pensamento de que Deus revelou os seus mandamentos e as ordenanças a Israel para restabelecer uma ordem perdida. Quanto a uma cultura, quanto a um modo de vida, conceitos de santidade diários, enfim, as leis que regem o seu governo. Isto é, o código moral e de ética chamado Torá, o qual, por sua vez, não foi abolido por Yeshua, conforme Mateus 5, verso 17 a 43. E com base neste pensamento, é fácil percebermos qual a cultura deve ser mantida e desenvolvida, no sentido de adoração. Pois em Deuteronômio, o livro de Devarim, no hebraico, capítulo 6, verso 13 a 19, nos dá uma dica de como o serviço ou adoração deve ser realizado. Então vejamos, está escrito assim: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás. Aqui servirás é avodá. E pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus mandamentos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. E entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Deuteronômio 6, 13, 19. Então o Senhor declara nestes versos que a ele somente deve ser o serviço. E a palavra aqui, como vimos, usada é avodá. Substitui então por adoração no sentido do trabalho, como já vimos. Portanto, o Senhor mostra como este trabalho deve ser feito. Ou seja, qual a cultura deve ser mantida e desenvolvida, como ele deve ser servido. Nesses versos nós temos as respostas, que é: não seguindo outros deuses, não tentando o Senhor, guardando seus mandamentos, estatutos e testemunhos, fazendo o que é reto e bom aos olhos do Senhor. E conforme vemos, esses mandamentos do Senhor nos falam de algo muito mais diário e comportamental do que cerimonial e momentâneo, embora haja cerimônia e o ritual e o momentâneo. Então, com relação à cultura, algo muito interessante que nós vimos é que a palavra culto no latim tem a ver com cultura, ou seja, o culto que é prestado em um povo ou em uma nação estabelece a sua cultura, a cultura que é vivida nesta nação. Bom, fazendo uma síntese então do que vimos, a adoração avodá tem o seu princípio em Gênesis 2:5 e 2:15, com o sentido de cultivar o solo e o jardim. E isso significa trabalhar no âmbito de desenvolver e manter uma cultura. E qual cultura? Não seguindo outros deuses, não tentando o Senhor, guardando seus mandamentos, estatutos e testemunhos, fazendo o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Deuteronômio 6, 13 e 19. Mas quanto à questão das cerimônias e rituais, vemos que Deus, o Eterno, estabeleceu elas, mas elas sempre foram para gerar princípios que seriam vividos diariamente. Ou seja, por exemplo, vemos no tabernáculo, todos os rituais, os sacrifícios, tudo era para que o homem vivesse os princípios do Senhor. Por exemplo, não era para que o Senhor habitasse no tabernáculo ou no templo, mas para que o Senhor habitasse no próprio homem através daquilo que era feito ali. Portanto, sem a vivência dessa cultura que nós vimos, não seguindo outros deuses, não tentando o Senhor, guardando seus mandamentos, estatutos e testemunhos, fazendo o que é reto e bom aos olhos do Senhor, não haveria coerência com a cerimônia. Por isso creio na importância da adoração pública. Porém, creio que Deus está mais interessado que se viva os seus princípios continuamente do que se façam cerimônias e rituais momentâneos. E eu vejo isso em Amós, capítulo 5, verso 21 a 27, que nos diz que o Senhor estava abominando, rejeitando as solenidades e os cânticos de Israel, pois não estava havendo juízo e justiça na vida diária do povo. E ainda havia sacrifícios e trabalho a Moloque. E uma prova de que não estava havendo a cultura do reino de Deus no meio do povo é o que o Senhor fala no verso 12 de Amós. Ou seja, ele pede para buscar o bem, fazer o bem, não pisar e rejeitar o pobre. E por isso a rejeição da parte de Deus, do Eterno, quanto às solenidades ou cerimônias. Não estava ocorrendo a adoração ou trabalho para desenvolver e manter a cultura da ordem de Deus, e somente estava havendo uma adoração cerimonial.
E isto se relaciona com o que Yeshua fala em Mateus 15:8, a respeito de uma honra apenas com os lábios e o coração distante. E isto pode nos dizer então que há uma adoração que é vã, ou seja, vazia de propósito e vida. Pois assim Yeshua declara em Mateus 15:9, em vão me honram, honram com os lábios, mas o coração está longe. Mas que fique claro que o Senhor não destituiu as solenidades ou cerimônias, pois o que ele estabeleceu é bom e perpétuo, mas a vida e as solenidades, o contínuo e o momento devem estar em coerência. E ainda na adoração, dentro do conceito do avodá, gostaria de falar um pouco sobre o sacrifício relatado em Romanos, o qual é o culto racional segundo Paulo. Então nos diz assim em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Elohim, do Eterno, de Deus. Paulo fala então a respeito de um culto racional em Romanos 12, 1. Mas o que isso pode significar? Vamos ver o contexto deste texto e algumas palavras no seu sentido original. Entendo que não tem muito a ver com a maneira que usamos esta expressão culto racional nos dias de hoje, pois a usamos em um sentido de ritual e de que precisamos ter um raciocínio lógico para vivermos com Deus e o cultuarmos. Não estou querendo então dizer que devemos ser leigos, mas sim que somos guiados pelo Espírito e não pela razão de acordo com o pensamento grego. E é importante pensarmos que Paulo estava falando com uma igreja mista, ou seja, composta por gentios e judeus. Nos assuntos abordados por ele antes do capítulo 12 estão o seguinte: a justificação pela fé no Messias, Abraão, a rejeição pelo Messias, o enxerto dos gentios na oliveira que é Israel. E então no final do capítulo 11, Paulo encerra dizendo que todos foram colocados debaixo da desobediência para com todos Deus, o Eterno, usar de compaixão, usar de misericórdia. E essa expressão culto racional no grego é latreia lógicos. E como vimos, a palavra latreia quer dizer serviço, trabalho retribuído por salário, e neste caso ela é usada como que se referindo às cerimônias de adoração no templo judeu. Romanos 9,4, Hebreus 9, verso 1 a 6. E a palavra relativa em hebraico é avodá. E ambas estão relacionadas à adoração, no que diz respeito ao dar o trabalho e esforço ao que é adorado. A palavra usada para racional é lógicos, que transliterada nós temos a palavra que conhecemos como lógicos. E traduzindo, temos algo focado na razão, na inteligência, no cálculo, no pensar. E lógicos vem de logos, que é o ato de falar. Portanto, ser racional é raciocinar, pensar e ter a capacidade de expressar esse raciocínio por meio da fala. Então nós vemos aqui algo óbvio, por exemplo, animais irracionais. Eles pensam, mas não têm a capacidade de expressar através da fala. Bom, voltando ao texto, sendo que Paulo vinha de um contexto em que estava falando dos judeus e da compaixão de Deus que alcança a todos. E creio que também ele se referia à forma do culto antes prestado no templo, ou seja, os sacrifícios apresentados. E que agora eles deveriam ser o sacrifício vivo, santo e agradável. Esse agora seria o culto, esse agora seria o serviço. E neste ponto, antes de continuarmos, eu gostaria de abrir um parêntese sobre o altar. Bem, em hebraico essa palavra é misbear, o que significa lugar de sacrifício. E podemos perceber nas escrituras que a vida e o culto diário do povo de Israel estava muito ligado com o altar. E sem ele, o culto relacionado ao sacrifício não poderia existir. E interessante que misbear procede de zabar, cujo sentido é matar, sacrificar, abater, imolar. E dessa palavra surge zebar, mudando a vocalização, pois as consoantes são as mesmas. Nezai, bet e ret. E seu significado é desprovido de proteção. Então eu faço uma pergunta: quando estou desprovido de proteção? A resposta é: quando me desarmo. Portanto, posso entender que preciso estar no altar diariamente para cumprir o culto diário. Ou seja, para servir e trabalhar para o Senhor, sou conduzido a um abatimento, a uma morte, a um desarmamento diário perante Ele. Preciso me desarmar para poder ser abatido pelo Senhor. E outro pensamento que percebo é que quando ele fala rogo-vos, pois, essa palavra pois pode ser por esta razão. Então,
qual razão é esta? Qual motivo é este? O motivo da compaixão de Deus. É interessante que compaixão no latim é misericordias. Misericórdia. É misere, de miserável, indigno. E cades é coração, ou seja, colocar alguém indigno, miserável em seu coração. E isso foi o que o Senhor, o Eterno, fez. Então, por essa razão, pelo motivo da compaixão de Deus, ou seja, eu entendo que pelo motivo da compaixão de Deus, devemos nos entregar a Deus. Pois isto é lógico. Aqui está a palavra lógico, aqui se encaixa o racional, o lógico. Se eu raciocinar, verei que Deus teve misericórdia de mim, me colocou em seu coração, e nada mais lógico e inteligente do que eu me dar a Ele. Portanto, culto racional é um serviço lógico, prestado, e que haverá uma retribuição da parte dele, do Eterno. E ele é a própria retribuição. A vida dele é a retribuição. E qual é este culto, adoração? A resposta é simples. Eu, como sendo sacrifício vivo, santo e agradável a ele. E assim eu faço pelo ato lógico de ele ter tido compaixão e misericórdia de mim. E vemos nas Escrituras que por causa da desobediência é necessário um sacrifício. Isto é um princípio. O sacrifício restabelece a obediência. Adão desobedeceu e foi preciso um sacrifício, um derramar de sangue. E como sabemos, isto apontou para o sacrifício perfeito de Yeshua. Talvez você pergunte, por que então eu preciso ser o sacrifício? E se repararmos no contexto anterior do capítulo 12, como já vimos, Paulo diz que o Senhor encerrou a todos debaixo da desobediência. Portanto, se estamos debaixo da desobediência, é necessário o sacrifício, o qual, segundo Paulo, sou eu. Mas Yeshua, sim, então ele é o sacrifício perfeito. Mas isto não me isenta de ser também o sacrifício, pois a própria palavra nos afirma que precisamos ser participantes da morte de Yeshua para assim também participarmos da sua vida, da sua ressurreição. Sendo assim, devemos ser participantes de Cristo na cruz, sermos o sacrifício junto com ele. Portanto, o sacrifício restabelece a obediência. E é interessante notarmos que em várias passagens Deus diz que não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Mas por quê? Pois se sacrificavam coisas, animais, mas não a si mesmos. Eles queimavam a oferta no altar, mas ao saírem continuavam vivendo as suas vidas em desobediência. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar, de acordo com 1 Samuel 15, 22. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Pois se houvesse obediência, não precisaria o sacrifício. O desejo do Senhor é a obediência à sua voz. Precisamos entender isso nos dias de hoje, pois não sacrificamos apenas uma coisa, como por exemplo um carro, uma casa, um namorado, namorada, enfim. Mas hoje o que é sacrificado sou eu. E assim eu entendo que tudo que condiz com a minha vida não é meu, mas dele. E algo interessante é que sacrifício tem o sentido de tornar sagrado, tornar santo. Ou seja, eu me torno santo, separado, e tudo que condiz aqui está relacionado à minha vida, meu carro, casa, esposa, casamento, tudo isso deve se tornar santo. Não é eu simplesmente pegar meu carro e dar para alguém, e isso quer dizer que eu estou renunciando e sacrificando. Bom, concluímos que essa adoração e culto são diariamente eu me entregando sacrificialmente, tornando-me então santo, sagrado, em prol do estabelecimento da ordem cultural de um reino. Bom, chegamos neste tópico com a ideia da adoração como um trabalho, com o objetivo de desenvolver e manter uma cultura, ou seja, manter o homem e o seu ambiente dentro da cultura do reino do Senhor. E o meu sacrifício diário obedecendo aos mandamentos do Senhor, sendo então este trabalho, ou avodá. E algo interessante é que no hebraico, idolatria é avodá zará, que é literalmente trabalho estranho. Algo é estranho quando está fora do seu contexto. Por exemplo, se eu sou um estranho no Brasil, isso quer dizer que estou fora do contexto da vida social, cultural ou qualquer outra coisa relacionada ao Brasil. Portanto, avodá zará seria um trabalho realizado fora do contexto de Deus, fora do contexto do Eterno, fora do serviço ordenado por Deus, um serviço a deuses estranhos. E segundo Igor Miguel, o idólatra é alguém que dedica trabalho, energia e esforço a seu ídolo. Ele entrega sua vida, desperdiça sua força vital e, como operário, investe sua capacidade de trabalho a serviço deste Deus. O idólatra está para além da estatueta, do objeto ou símbolo de culto. O idólatra não é alguém que simplesmente se prostra diante de uma imagem.
O idólatra é alguém que reduz toda a grandeza do Criador a um dos aspectos de sua criação. Este texto foi extraído do artigo A Igreja Evangélica Brasileira em Crise, uma resposta judaica cristã, por Igor Miguel. Bom, e pela lógica do que já estudamos, o idólatra trabalha também para manter uma cultura, ou seja, a cultura do Deus que é adorado. Por exemplo, se o trabalho e esforço são em prol do sucesso financeiro, ou seja, a adoração está sendo a Mamon, ou as riquezas, a cultura que está sendo mantida e desenvolvida no homem e no ambiente no qual ele está inserido é a de Mamon. Isto é, a vida está sendo dedicada a Mamon. Mamon, as riquezas, diz o que o seu trabalhador, ou seja, adorador, deve fazer e ser. Sendo assim, se eu trabalho para alguém, é porque sou servo deste alguém. Eu o ouço e o obedeço, pois está escrito que a quem eu obedeço, a este eu me torno servo, de acordo com Romanos 6,16, que nos diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo, a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? E é por isso que o Senhor nos ordena a não servirmos a outros deuses, como está escrito em Êxodo 25. E em várias passagens, tais como Deuteronômio 4, verso 19. Então vamos analisar um pouco essa passagem de Deuteronômio 4,19, que nos diz assim: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto, aqui é avodá, àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Vamos ver algumas palavras desse verso que nos fala de idolatria, pois o Senhor diz para não tirarmos os nossos olhos dele, ou seja, não colocar a nossa mente, desejo e atenção nos céus, ou seja, naquilo que parece ser mais alto, mais exuberante e atraente. Ele nos instrui a cuidarmos para que não venhamos a nos prostrarmos e adorarmos o sol, a lua e as estrelas. Vamos ver o que cada elemento desse pode significar no original do hebraico. Sol é shemesh, que significa ser brilhante. Lua, hierar, de uma raiz não utilizada significando incerto. Estrelas, rohav, procedente da mesma raiz que rovon, que é amontoar, e procede da raiz ravá, cujo significado é queimar. Vemos então que o nosso adorar, cultuar, cultivar ou trabalhar não deve ser para aquilo que aparentemente parece ser brilhante, que é incerto e que só amontoa e serve para ser queimado. E o nosso proceder assim guardará a nossa alma, como ele nos diz em Deuteronômio 4,15, versos anteriores a estes que acabamos de ver. E Paulo também fala em suas cartas a respeito da idolatria, como podemos ver a seguir em Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E neste versículo a palavra transliterada usada no grego para se referir à idolatria é eidololatreia. E esta teria o mesmo sentido da usada no hebraico. Por quê? Porque essa palavra é uma junção de duas. Uma é eidolon, que é a imagem de um deus pagão, e a outra é latreia, que, como vimos, é serviço, trabalho, culto. E sendo assim, entendo que Paulo está falando que o trabalho originado na natureza terrena, não se referindo à terra, mas sim à natureza caída, ou seja, um trabalho que é natural do homem caído, é desta forma a idolatria. E assim, por exemplo, quando pratico a prostituição, estou disseminando a cultura da prostituição. É algo lógico e óbvio. Então que possamos refletir, neste momento, em prol de qual cultura temos trabalhado, a quem temos adorado, a quem temos constituído servos, trabalhadores, a quem temos sacrificado a nossa vida. Temos sacrificado nossa vida em prol do ministério, do dinheiro, das riquezas, de um casamento? Se assim temos feito, então a nossa adoração não tem sido ao Eterno de Israel, pois não podemos servir a deuses estranhos, aos deuses das nações. Então, fazendo uma síntese, nós temos idolatria, que é trabalho estranho, no grego é eidololatreia e no hebraico avodazará. E o resultado é cultura da natureza caída de Adão. Seguiremos agora falando um pouco sobre o termo shahá.
Até agora nós só vimos praticamente sobre o avodá, agora entraremos no shahá, que, como vimos, é um dos termos que se traduz em nossas Bíblias como adorar, mas que tem como sentido reverência, prostrar-se, reconhecer uma hierarquia. E na sua correspondente em grego é proscúnio. A alusão é de um cão que vai em direção da mão do seu dono para lamber. O que precisamos entender aqui é que este termo tem dois lados. Um é o natural do ato de prostrar-se fisicamente, e o segundo é o lado de reverência constante do senhorio do Senhor. Pois se trabalhamos para Ele, dentro da adoração no termo avodá, então também precisamos reverenciá-lo como Senhor Supremo. E aí que entra o shahá. Este termo aparece várias vezes na Antiga Aliança, no Tanar, sendo usado para homens, ou seja, como reverência ou inclinar-se perante homens e anjos. Vejamos alguns exemplos do uso do shahá para homens, anjos e para o Eterno. Então, em 1 Reis 1,16, nós temos a referência para homem. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se, aqui é shahá, perante o rei, que perguntou: que desejas? Perante anjos, Gênesis 18:2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se, aqui é shahá, prostrou-se em terra. Referente ao Eterno, ao Deus. Gênesis 22:5 nos diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, aqui é shahá, voltaremos para junto de vós. Gênesis 24:26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Aqui adorou é shahá. E nestes exemplos, todas as palavras que são no português adorou são no original do hebraico shahá. E notemos então que está se referindo ao reconhecimento de uma hierarquia. Na Antiga Aliança, no Tanar, isso era comum. E na Nova Aliança, na Brit Hadashah, isso parece mudar um pouco. Então vejamos alguns exemplos de homens e anjos que não aceitaram esta reverência. E como é na Brit Hadashah, está em grego, que é proscúnio, que tem o mesmo sentido do shahá, que é prostrar-se, inclinar-se. Ou no aramaico, que é saged, que também é inclinar-se ou reverenciar. Então nós temos para homem. Vamos ver Atos 10, 25 e 26, no episódio de Pedro e Cornélio. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Aqui é proscúnio. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Então ele rejeitou o proscúnio, o shahá. E para anjos, nós vemos em Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Aqui é proscúnio, correspondente a shahá no hebraico. Então ele me disse, o anjo disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos e os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui o anjo está rejeitando, passando a adoração do shahá, a reverência ao Eterno. Portanto, então observamos que Pedro e o anjo não aceitaram a reverência de suas hierarquias, pois Pedro diz o seguinte: também sou homem. E o anjo declara: eu sou conservo teu, dos teus irmãos. Então ambos se colocaram na mesma posição daqueles que desejaram reverenciá-los. Não havia maior ali ou menor. Ambos estavam na mesma posição. O apóstolo não estava acima de Cornélio e nem o anjo acima do apóstolo João. Então concluímos que na nova aliança, na Brit Hadashah, há uma mudança quanto ao shahá. É somente usado para Deus o Pai e para Filho, o Messias, Yeshua. Então vamos ver algumas referências quanto à reverência ao Pai e ao Filho. Então vejamos o Messias e o Filho. Lucas 24:52. Então eles, adorando-o, aqui é shahá, proscúnio, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Mateus 28:9. E eis que Yeshua veio ao encontro deles e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Aqui é shahá, proscúnio. Mateus 28:17. E quando viram, o adoraram. Shahá, proscúnio. Mas alguns duvidaram. Apocalipse 5:13. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que há neles,
estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aqui é Shahá, proscúnio. As referências que vimos de Mateus e Lucas são relatos de episódios ocorridos após a ressurreição. E vemos nesses casos que Yeshua não rejeitou a reverência como mestre e como Messias, pois está relatado que a mulher que foi procurar Yeshua no sepulcro declara Yeshua como Rabone, que é mestre em aramaico. E no caso de Apocalipse, nos dá a entender que os anciãos reverenciam o Cordeiro após o louvor ao Cordeiro e ao que está no trono. Agora a respeito de Deus, o Eterno, o Pai, o qual Yeshua disse que é maior que ele. Apocalipse 7:11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Aqui adoraram é Shahá, proscúnio. Apocalipse 22:9. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Shahá, proscúnio. E entendamos que aqui a adoração que estamos nos referindo é Shahá e não Avodá, respectivamente, e de uma forma sintetizada: reverência, prostrar-se, e Avodá, trabalho, serviço, culto. E outra coisa que precisamos compreender é que o sentido aqui não é o de não ser submisso ou não reconhecer uma autoridade instituída por Deus, mas sim que não devemos reverenciar um homem ou prostrar-se diante dele na posição de Senhor absoluto, na posição de Messias ou na posição do Eterno de Israel. Pois até mesmo, segundo as escrituras da Nova Aliança, da Brit Hadashah, devemos honrar uns aos outros e considerar um maior que o outro. E o maior deve servir o menor. Está escrito em Lucas 22:26, segundo as palavras de Yeshua. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o menor. E aquele que dirige seja como que serve. Ou seja, se você serve, você está mostrando que você é líder. Se você se coloca como menor, você está mostrando que você é o maior. E o interessante é que os valores de maior ou menor mudam dentro do reino de Deus, pois há funções diferentes, membros do corpo que não são maiores que os outros, mas sim diferentes. Há pessoas que exercem liderança, mas isso não quer dizer que devem se colocar como maiores. Pelo contrário, devem se colocar como os que servem, assim como Yeshua disse. Então, fazendo um resumo, uma síntese daquilo que vimos sobre o Shahá. Adoração, Shahá. Na antiga aliança no Tanar, é para homens, anjos e Deus. Tem a referência 1 Reis 1:16, Gênesis 18:2 e Gênesis 24:26. E na Brit Hadashah, na Nova Aliança, nos escritos dos Nazarenos, temos o Shahá para Deus, Pai, o Eterno, e o seu Filho, Yeshua, o Messias. Apocalipse 22:9 e Mateus 28:9. E ainda na questão do Shahá, notamos que a palavra nos mostra que há uma reverência verdadeira. E se há uma verdadeira, então há uma falsa. E podemos dizer que a falsa é aquela reverência que não está atrelada a um compromisso com o objeto reverenciado. Como? Pois bem, se a reverência ou prostrar-se não estiver de acordo com o trabalho diário, ou seja, o Shahá sem o Avodá se torna falso. Yeshua nos fala algo interessante em João 4. Na conversa com a samaritana. Ele está falando sobre a adoração, ou no contexto original, ele está falando sobre o proscúnio, sobre o Shahá, isto é, a reverência ao Eterno, que é o Pai. E vamos analisar então um pouco deste diálogo. Está escrito assim, em João 4, verso 19 a 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Yeshua, mulher, podes-me crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus, o Eterno, é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Bom, a primeira coisa a fazer neste texto é trocarmos a palavra adorar por reverenciar, pois é o shahá, é o proscúnio, e não o avodá. Após isso, percebemos que há uma discussão sobre o local onde se deve reverenciar ao Elohim, ao Deus, ao Eterno. E Yeshua diz que nem neste monte ou em Jerusalém. E os samaritanos, eles adoravam em Gerizim, no monte Gerizim ou Gerizim, e os judeus em Jerusalém. E o interessante aqui é que a palavra no grego usada para se referir a nem é outi, e significa não apenas. Portanto, o lugar não é apenas no monte ou em Jerusalém. Mas qualquer lugar pode ser um lugar para se reverenciar ao Deus de Israel. E precisamos frisar isso, não apenas aqui ou lá. Yeshua não está dizendo que não é mais em Jerusalém ou no monte. Ele está falando não apenas. E outro ponto a se destacar é que Yeshua diz que os samaritanos reverenciam o que não conhecem, e os judeus reverenciam aquele que conhecem. A palavra conhecer tem o sentido de ver, perceber com os olhos. O que aprendemos aqui é que os samaritanos reverenciavam o Deus que não viam, pois este não estava perto. Já os judeus reverenciam o que viam, pois o Deus é o Deus de Israel. Precisamos reverenciar o Deus que vemos, e o veremos a partir de Yeshua, pois a salvação vem dos judeus, segundo Yeshua. E é interessante aqui que salvação, a palavra salvação no hebraico é Yeshua, é a forma feminina de Yeshua. Aqui nós podemos ver no hebraico um jogo de palavras, como se Yeshua estivesse falando, que nós veremos a partir dele, porque Yeshua, ele mesmo, vem de Judá, da tribo de Judá. E nesse diálogo também é referido como deve ser uma reverência verdadeira ao Pai. Então vejamos o que Yeshua nos ensina. Ele fala que a verdadeira reverência é feita em espírito e em verdade. Nas escrituras, no grego, são respectivamente pneuma e aletheia, ou no hebraico, pneuma, que é espírito, é ruach, e aletheia, que é verdade, no hebraico é emet. Então, pneuma significa fôlego, respirar, vida, mesma coisa que ruach no hebraico. Aletheia significa excelência pessoal, isto é, sinceridade de mente, livre de paixão, pretensão, simulação, falsidade e engano. E sendo assim, a minha reverência é verdadeira quando é dada com a minha força vital, ou seja, meu fôlego, e também realizada sem falsidade, de acordo com uma excelência pessoal. Ou seja, está em coerência com aquilo que eu vivo. E para entendermos melhor, quero dar um exemplo. Pense que você tem uma esposa e essa esposa não cumpre com suas funções de esposa. Talvez não seja carinhosa, não cuida muito bem da casa, talvez até te traia com outros homens, mas ela chega à noite e te abraça e diz, eu te amo. E então fica a questão, esse eu te amo é verdadeiro? Está de acordo com o que ela vive? Ela está cumprindo seu compromisso como esposa? Bom, podemos considerar nessa situação uma reverência sem compromisso da esposa para com o marido. É um exemplo simplista, mas só para compreendermos um pouco melhor. E um outro exemplo de reverência sem compromisso está em Atos, quando Paulo está em Atenas e vê um altar ao Deus desconhecido para os atenienses. Então em Atos 17:23 está escrito assim: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois este que reverenciais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Interessante aqui que há uma conexão com aquilo que Yeshua falou para a mulher samaritana. Ou seja, ele disse, vocês adoram, vocês reverenciam aquele que vocês não conhecem, ou seja, não percebem com os olhos. E aqui Paulo fala que em Atenas havia um altar ao Deus desconhecido, ou seja, a um Deus que não era visto e percebido com os olhos. Então os atenienses não estavam conectados em Judá, e em Judá não poderiam ver Yeshua. E sem perceber Yeshua, não veriam o Pai. E podemos entender pelo que vimos que não interessa para o Deus de Israel uma reverência sem compromisso, sem verdade, não ligada à vida diária. Entendo também que se o reverencio como Pai, preciso vê-lo ou percebê-lo como Pai. Se o reverencio como Senhor, assim da mesma forma. E se o reverencio como Deus de Israel, então preciso vê-lo como tal. Pois o Pai procura os que tais fazem assim. Trazendo agora a reverência dada a Yeshua como Messias e como Filho, da mesma maneira preciso vê-lo assim.
o que infelizmente nos dias de hoje se faz muito pouco, pois a maneira que reverenciamos e vemos Yeshua é muito mais como o Pai e como o Eterno sendo o Pai do que Messias e Filho. E isto traz grande influência em nosso caminhar como igreja, pois acabamos distorcendo a função de Yeshua e criamos muitos ensinos fora da palavra. Então, resumindo, nós temos a reverência verdadeira, que é com compromisso, vendo ou percebendo com os olhos o objeto de reverência, em espírito e em verdade, ou seja, coerente a uma vida diária de obediência aos mandamentos de Deus e a uma excelência pessoal, sem falsidade e sem engano. É a reverência falsa, é sem compromisso, não vendo ou percebendo com os olhos o objeto de reverência. É sem espírito e é sem verdade, incoerente a uma vida diária de obediência aos mandamentos de Deus e a uma excelência pessoal em falsidade e em engano. Bom, este tópico pode parecer um tanto quanto polêmico, pois mexeremos em algumas convicções e pensamentos ocidentalizados presos ainda ao conceito romano, mas se seguirmos aquilo que está contido nas Escrituras e ao lermos com o pensamento hebraico, ficará fácil a compreensão. Por isso te convido a renunciar à mentalidade pagã e romana e pedir ao Espírito do Senhor, do Eterno de Israel, que te dê a sua mentalidade e o seu entendimento para o avanço do seu reino. Primeiramente, a palavra do Senhor é clara quanto à existência de um único Deus, um único Errade, a saber, o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Yeshua. E nele nunca houve o relato de 3 deuses em um, ou uma falta de hierarquia. Qualquer hebreu ou judeu tem isso muito claro dentro de si. E é só lermos os escritos de Paulo com atenção que veremos com muita propriedade e diferenciação que Paulo dá ao Pai e a Yeshua. Quer dizer, não sei se eu posso falar diferenciação, mas na questão de funções entre o Pai e Yeshua. E talvez isso fique um pouco complicado ainda porque nós temos o título Deus como sendo o Deus eterno de Israel. E Yeshua é Deus. Esse título às vezes acaba nos complicando um pouco, sendo esse título um título pagão que veio do panteão romano, veio de Deus, mas isso nós falamos em outro estudo, como eu já disse no início deste estudo, que o título é Santificarei meu santo nome, que foi profanado entre as nações. Eu convido você a ler esse estudo, a ouvir esse estudo que pode ampliar um pouco mais o seu entendimento sobre o título Deus. Bom, em Romanos 16:27 nos diz assim: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Yeshua, o Mashiach, o Messias, pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1:17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Coríntios 8:6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, só um Elohim, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yeshua, o Mashiach, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Efésios 4:6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o Mashiach, Messias, Yeshua, homem. Então podemos ver aqui que Paulo parece fazer uma diferenciação quando ele fala o Deus e Pai e Yeshua. Ele não coloca como sendo ali a mesma pessoa, embora eles estejam em união, sejam um no mesmo propósito. O Filho veio do Pai, não age independentemente. Mas vemos de uma forma clara que há um só eterno Elohim, o qual é o Deus de Israel, e o Pai de nosso Senhor e mediador Yeshua. E o verso base para esta afirmação é o Shema, ou seja, Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, nosso Elohim, o Senhor é um. E entenda algo, Yeshua não está sendo retirado de sua posição, a qual sempre foi colocada nas Escrituras como sendo o Filho do Elohim, o Ben Elohim, o Filho do Deus vivo, o Messias. Mas nunca Yeshua foi colocado na posição do Pai. Yeshua diz que ele e o Pai são um, no sentido de um mesmo propósito. Mas Yeshua também diz que o Pai é maior do que ele, pois quem envia é maior do que enviado. Quem deu poder ao enviado foi quem enviou, ou seja, o Pai. Então vejamos algumas referências que nos dizem isso, pelas palavras do próprio Yeshua. João 13:16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. João 14:28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós.
Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Lucas 4:43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 7:16. Respondeu-lhes Yeshua: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. João 12:49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João 5:19. Então lhes falou Yeshua: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Então o que acabamos de ver são palavras do próprio Yeshua declarando sua posição quanto ao Pai. Ou seja, ele não veio para fazer sua própria vontade. O Pai é maior do que ele é enviado, o seu ensino é do Pai, o reino que ele veio anunciar é o reino do Pai, o poder dele vem do Pai e há uma hierarquia, mas há uma unidade. Esta é a função do Messias e do Filho, trazer o homem de volta para o Pai, o qual é declarado como o Deus único. João 14:6. E precisamos ter bem claro em nossa mentalidade que o Pai é um e o Filho é outro. Ambos com papéis e funções diferentes. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. Porém, como foi falado, eles estão em unidade. Eles são um no propósito e na missão. Então nós temos a posição de Deus, o Pai, o Adonai, o tetragrama que nós temos nas Escrituras, que é o nome pronunciável do Senhor, referente ao Deus Errade. Bom, nós temos então a posição dele como Deus único, Deuteronômio 6:4, o gerador do Filho, Hebreus 1:5, o doador de poder e autoridade ao Filho, Mateus 28:18, maior do que o Filho, João 14:28, quem envia o Filho, João 6:38, quem glorifica o Filho, Hebreus 5:5. E daí temos a posição do Messias, do Filho, que é a posição de Messias, que é o gerado pelo Pai, Hebreus 1:5, o submisso ao Pai, João 5:19, o enviado pelo Pai, João 6:38, o ungido pelo Pai, Atos 10:38, Hebreus 1:9, menor do que o Pai, João 14:28, glorificado pelo Pai, Hebreus 5:5. E agora que já temos um entendimento maior de quem é Yeshua e o Pai, e de que os dois são pessoas distintas, com funções distintas, e que o Pai é maior do que o Filho, mas porém, ambos um no mesmo propósito, na mesma missão, na mesma essência. O Filho vem da essência do Pai. O Pai é o Elohim, o poder supremo. Então podemos continuar recapitulando que a adoração pode ser dividida em dois termos e ações, como vimos. O primeiro termo está relacionado ao trabalho e ação diária de desenvolver e manter uma cultura, que é o avodá. E o segundo termo está vinculado à ação de reverência com compromisso e constante e ao ato de prostrar-se, reconhecendo uma autoridade sem necessariamente ter um compromisso. Esse é o shahá. No caso de Deus, a reverência requer compromisso. Bom, voltando-se então para as Escrituras, percebemos que o termo avodá no hebraico e a sua correspondente latreia no grego, como sendo serviço, culto e trabalho, é usado somente para o Pai, o Deus único, como vimos, o Errade, o Elohim, o Hashem, o Eterno de Israel. Deuteronômio 6,13 nos diz assim: o Senhor, teu Elohim, temerás, a ele servirás, aqui é avodá, e pelo seu nome jurarás. E Yeshua mesmo declara que o culto e o serviço é somente ao Pai. Então vejamos em Mateus 4,10 as palavras de Yeshua. Então Yeshua lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Elohim adorarás. Proscúnio, aqui é shahá, e só a ele darás culto, só a ele darás o avodá, o trabalho, a força vital. Então notemos que neste verso contém as duas expressões que estamos usando para adoração. Yeshua fala que ao Pai é a reverência, o shahá, porém ele fala que só ou apenas a seu Pai deve ser o culto, o serviço ou o trabalho. E creio que fica mais fácil para nós entendermos se pensarmos no Pai como o patrão, para o qual eu trabalho, e Yeshua também é um trabalhador do Pai, como vemos na palavra.
Sendo assim, fica claro que minha adoração no sentido de trabalho, serviço e o foco do meu culto é ao Pai por meio de Yeshua. Eu trabalho para desenvolver e manter a cultura do reino do Pai, assim como Yeshua também o faz. E quanto à reverência, vimos que também é dada ao Pai e deve ser feita com verdade, com compromisso e de acordo com o trabalho ou a vida diária vivida de acordo com os mandamentos. Portanto, nós temos o seguinte: a adoração avodá, que é o trabalho, culto e serviço, ao Elohim, ao Pai, de acordo com Mateus 4:10, que está relacionado a Deuteronômio 6:13. E a adoração Shahá, que é reverência e reconhecimento da autoridade, também ao Pai, ao Elohim, Gênesis 24:26, Mateus 4:10 e Apocalipse 22:9. Bom, acabamos de ver que o avodá é usado somente para o Pai, o Eterno de Israel, o Elohei Livrim, o Senhor dos Hebreus. E desta forma concluímos que não é dada a Yeshua e cabendo assim a ele a adoração reverencial, ou o Shahá, e não o trabalho, o culto ou o serviço. Ou seja, é dado a Yeshua, como também já vimos, a reverência e o reconhecimento de Filho de Deus e Messias. E eu quero deixar claro que ele é digno de louvor, isto é, de ser louvado, assim como está em Apocalipse. Apocalipse 5:12 está escrito assim: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Mas gostaria de destacar que mesmo no verso que vemos agora, Yeshua é louvado como Cordeiro e não como o Pai, e não como Elohim. Resumindo então, reverenciamos e reconhecemos a autoridade de Yeshua como Messias e Filho de Deus. O louvamos por isso, porém o meu trabalho, serviço e culto é ao Pai. E de maneira alguma Yeshua é tirado de uma posição de honra, mas muito pelo contrário, o honramos muito mais, vivendo de acordo com as suas palavras. Pois ele mesmo fala que quem não honra o Filho, não honra o Pai. Em outras palavras, quem não honra na posição de filho, não honra o Pai que o gerou e o enviou. João 5:23. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, portanto, nós temos a adoração Shahá, a reverência, o reconhecimento da autoridade ao Messias, ao Filho, Yeshua, de acordo com Lucas 24:52, Mateus 28:9. E neste tópico entraremos um pouco na questão de como é um local para adoração pública, ou no sentido real da palavra, uma liturgia, que significa culto público, do primeiro século. Sabemos que havia uma liturgia dentro de uma congregação, como assim relata a palavra, tanto nos tempos de Moisés quanto nos tempos de Paulo. E sabemos também que Yeshua cumpriu a liturgia de sua época. E quanto a isto, farei uma citação de um outro artigo que escrevi, somente para vermos um pouco sobre o Yeshua que realizava costumes dentro de um culto público ou de um ambiente sinagogal. Bom, nós temos Yeshua lendo a Torá no Shabat e os costumes na sinagoga. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Nós temos isso escrito em Lucas 4:16. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Lucas 4:20. Bom, nessas citações de Lucas, podemos perceber algumas tradições realizadas por Yeshua. Primeiro, ele vai à sinagoga nos sábados para a leitura da Torá. E sabemos que a leitura da Torá é dividida em 54 porções, parashiot, para serem lidas uma em cada sábado até completar o ano. E surgiu após o exílio babilônico no século 6 a.C., com Neemias e Esdras. E dentro dessa leitura, podemos ver que Yeshua também se enquadrou nos costumes e na liturgia da sinagoga, pois Lucas fala que ele levantou-se para ler e após ler devolveu o livro ao assistente e sentou para ensinar. Ensinava-se sentado na sinagoga. Portanto, nos enganamos se pensamos que o Senhor Yeshua era contra as tradições do seu povo e não as cumpria. As tradições que ele se posicionava contra eram tradições que anulavam os mandamentos do Eterno. De acordo com Mateus 15:6, ele era contra as leis rabínicas, que eram contra as leis do Senhor. E fora essas tradições, Yeshua cumpria e participava da vida judaica da época e suas liturgias. E se você quiser ver um pouco mais sobre Yeshua cumprindo as tradições, você pode ver
também um outro estudo com o tema Yeshua Judeu, ou você pode ir também no blog www.centrotechuvá.blogspot.com, ir em áudios, e lá também tem esse estudo em áudio, você pode ver ou baixar se você quiser. E quando falo de culto público, não falo necessariamente de um local específico, mas sim de uma reunião de santos. Que isso fique bem claro, porque até as instituições ou denominações que temos hoje, naquela época nem existia, só foram surgir após a reforma no século XVI. E o local onde eles se reuniam eram sinagogas, eram casas, enfim, vamos ver agora a seguir. E de uma forma resumida, um culto público a partir do século VI a.C., após o exílio babilônico, ocorria em sinagogas, pois o templo havia sido destruído, e assim percorre até os dias de hoje. A igreja do primeiro século, além de se reunir no templo, em casas, ela também se reunia até o ano 135 depois de Cristo nas sinagogas. Mas depois que houve uma mudança da legislação, após a revolta de Bar Kokhba, onde Jerusalém foi fechada para os judeus, eles foram proibidos de estarem nas sinagogas, mas no tocante ao que se fazia nessas reuniões da igreja do primeiro século, podemos ler algumas dicas de Paulo. O que vemos é que haviam tradições do povo judeu para os judeus e princípios para os gentios, mas uma só lei para os gentios, mas uma só lei há para ambos, judeus e gentios. A não ser que os céus passem e a terra deixe de existir, a Torá deixará de existir. Caso contrário, ela permanece, segundo as palavras de Yeshua. E agora veremos algumas referências a respeito das reuniões dos santos no primeiro século. Atos 2, verso 42 a 46, nos fala sobre as primeiras reuniões após a descida do Espírito em Pentecostes. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, dos emissários. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo de Jerusalém, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Reunião da comunidade, Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra do Messias, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, ao Elohim, com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Liderança masculina, 1 Timóteo 3, verso 2 a 7. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. 1 Timóteo 3,8 continua: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sódio da ganância. Havia ensino, 1 Coríntios 4,17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo e Yeshua, como por toda parte ensino em cada igreja. Tradições, haviam tradições nas reuniões. 2 Tessalonicenses 2,15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 1 Coríntios 11:2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Havia ordem e decência, 1 Coríntios 14:40. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Havia manifestação de dons, 1 Coríntios 14:26. Que fazes, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outro
outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Havia também o fundamento hebraico, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo o Messias e Yeshua a pedra angular. Aqui o fundamento dos apóstolos e profetas não são os apóstolos, os discípulos de Yeshua. Não é Paulo, não é Pedro. Aqui Paulo está se referindo aos fundamentos lá no deserto do Sinai, lá no deserto onde a congregação surgiu, a congregação de Israel, naqueles apóstolos e profetas, naqueles enviados. Os apóstolos não surgiram com Yeshua, eles já eram. Apóstolos significa apenas enviados. Outros foram enviados antes. Outros falaram em nome do Senhor. Mas Yeshua, o Messias, é a pedra angular, aquele que foi rejeitado pelos edificadores, aquele que foi colocada em Sião. Bom, havia também a Torá, os mandamentos, Romanos 13:9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Efésios 6:2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então nos enganamos se na Brit Hadashah, no Novo Testamento, nos escritos dos discípulos, não há lei. Há a lei sim, há a Torá, porque tudo foi baseado na Torá. Eles não falaram nada fora disso, nem mesmo Yeshua. Yeshua trouxe a interpretação completa. Havia a celebração do sábado, do Shabat, Atos 13:14. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Atos 15:21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Atos 18:4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Judeus e gentios juntos. Atos 17:17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Gálatas 3:27, 28 e 29. Porque todos quantos fostes batizados no Messias, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo e Yeshua. E se sois do Messias, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Havia também a liderança hebraica de Paulo. Filipenses 3:5 nos diz assim: circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei fariseu. Atos 28:17. 3 dias depois ele convocou os principais judeus e quando se reuniram lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Atos 24:14. Porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus, ao Elohei de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, ou seja, com a Torá e nos escritos dos profetas. Bom, então nesses versos está um pouco do perfil das congregações do primeiro século, um pouco do que continha nas reuniões dos santos. E será que temos vivido assim? Então fica essa reflexão. Bom, o foco deste estudo está mais voltado a uma adoração diária, para além de uma cerimônia ou um culto público, porém precisamos ter em mente que se faz importante os dois lados, ou seja, a adoração pública semanal, o trabalho, a reverência semanal, ou, por assim dizer, andar juntamente com a adoração pessoal diária. Aqui trazendo, lógico, não esquecendo que a adoração pode ser o Shahá ou o Avodá, a reverência, o trabalho, o serviço e o culto. Bom, minha adoração pública deve estar de acordo com a minha adoração pessoal diária, e assim como a pessoal deve estar para a pública. Mas aqui precisamos compreender algo. Eu não estou falando de momentos de intimidade, mas sim de princípios e mandamentos vividos, pois nem tudo que eu faço dentro de um relacionamento íntimo com o Eterno posso fazer publicamente. Por causa da imaturidade de outros irmãos que ainda não alcançaram essa intimidade,
pode ser desnecessário. E eu gosto de citar um exemplo da relação de marido e esposa. Eles têm uma vida íntima dentro de quatro paredes, porém é desnecessário que eles façam publicamente o que eles fazem intimamente. É desnecessário eles terem relações sexuais em público, simplesmente pelo fato de quererem mostrar que eles são íntimos. Bom, resumidamente, nós tínhamos a adoração pública, litúrgica, reuniões congregacionais em sinagogas, templos de Jerusalém, casas, praças, e nessas reuniões haviam comunhão, Atos 2,42, partir do pão, Atos 2,42, orações, Atos 2,42, doutrina dos apóstolos, a Torá dos apóstolos, Atos 2,42, cânticos espirituais, Efésios 5,18, Salmos, Colossenses 3,16, cooperação, Atos 2,45, alegria, Atos 2,46, aconselhamento em sabedoria, Colossenses 3,16, louvor a Deus, Efésios 5,19, perseverança, Atos 2,46, liderança masculina, 1 Timóteo 3,2, ensino, 1 Coríntios 4,17, tradições, 1 Coríntios 11,2, celebração do sábado, Atos 13,14, Torá, mandamentos, Efésios 6,2, judeus e gentios juntos, Atos 17,17, liderança hebraica, Filipenses 3,5, manifestação de dons, 1 Coríntios 14,26, ordem, 1 Coríntios 14,40, fundamento apostólico e profético, aqui relacionado aos enviados e aqueles que falaram em nome do Senhor antes de Yeshua, Efésios 2,20, e sinais e prodígios, Atos 2,43. Bom, trazendo a consideração final sobre este estudo, precisamos adorar ao Eterno de Israel, assim como Paulo diz em Atos, sendo fiel aos princípios da Torá, da lei do Eterno e aos escritos dos profetas. Atos 24,14, Paulo nos diz assim: o Senhor nos diz por meio de Paulo, porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo. Aqui sirvo é avodá, como vimos em todo esse estudo, é o trabalho, é o culto, é o serviço, é desenvolver e manter uma cultura ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei, de acordo com a Torá e nos escritos dos profetas. Bom, então trabalhando diariamente em prol da cultura do reino do Eterno, em outras palavras, cultivando a terra, reverenciando a sua autoridade de Senhor e Pai de uma forma verdadeira e compromissada, e da mesma forma reverenciando Yeshua como Filho e Messias. E creio que isto muda muito a realidade da terra em que vivemos, se realmente compreendemos que a nossa adoração, a nossa avodá, o nosso charrá, a nossa reverência, o nosso prostrar-se, o nosso trabalho, o nosso cultivo, vai além de um momento e se expande para a vida. E que esta tem a ver com cultivar, isto é, cultivar a cultura do Eterno no meu emprego, na escola, em casa, quebrando assim um sofisma que há em nosso meio, ou seja, denominamos de vida secular e vida religiosa. Então que o Senhor nos ajude a cultivarmos a terra que Ele nos deu para guardarmos, e ao fazermos isso, estamos o reverenciando. Imagine comigo um trabalhador rural no momento de cultivo da terra. Ele se curva, ele trabalha curvado. Assim é com o Eterno, nos curvamos perante aquele que nos ordenou este trabalho. Então Gênesis 2,15 nos diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus, o Eterno de Israel, ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar, lá avodá, e o guardar. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa adoração. Shalom.